No vídeo de hoje eu quero falar sobre como aprender a investir do zero em 2025 e também quero falar por que a maior parte dos conteúdos, dos canais, dos manuais, dos cursos que falam sobre investimentos e mercado financeiro estão desatualizados. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas pensa que inflação é IPCA ou CPI, no caso dos Estados Unidos, mas a verdade é que inflação, definição clássica de inflação é igual à expansão da base monetária, é o aumento da base monetária, que pode ser medida, por exemplo, pelo M2. E o M2 é bem maior do que a inflação. Isso faz com que os juros reais aí, na maior parte dos países, seja negativo. O que isso significa? Significa que a inflação acaba sendo ainda maior do que a taxa de juros básica da economia. Então, quando as pessoas falam sobre como aprender a investir, sobre dicas de investimentos, eles não estão levando em consideração alguns fatores. Outra coisa interessante aqui é que, por exemplo, se a gente pegar o Ibovespa e corrigir pelo dólar, e nos últimos, aqui vamos ver, 10 anos, então se alguém comprou o Ibovespa em 2010 e corrigiu pelo dólar, essa pessoa perdeu dinheiro. O que é bastante trágico aí do ponto de vista de investimentos, porque tem muitos gurus aí do mercado financeiro que falam simplesmente sobre ações no Brasil. E a gente sabe que a situação econômica aqui no país, infelizmente, não é boa. A gente tem vários problemas políticos, muitos impostos, muita burocracia. Então, isso faz com que o país não consiga prosperar como deveria. E se você está exposto só ao Brasil, Ibovespa aqui, que é a Bolsa Brasileira, se você tem salário em reais, se você tem imóveis aqui no Brasil, então talvez você esteja correndo um risco muito maior do que você pensa. Bom, então dito tudo isso, vamos dar uma olhada aqui nesse guia que a gente fez com o auxílio do ChatGPT sobre como aprender a investir do zero. E é um passo a passo que vocês provavelmente vão ver na maior parte dos vídeos de finanças e de mercado financeiro por aí. E depois eu vou colocar o contraponto, o que falta então nesta formação. Bom, antes de começar o vídeo, o disclaimer clássico aqui do canal isso não é uma dica de investimentos, faça a sua própria pesquisa. Eu sempre falo isso nos vídeos aqui do canal, inclusive me pediram para não repetir isso várias vezes durante o vídeo, então está dito. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no passo a passo do ChatGPT. Ele menciona primeiro que a maior parte das pessoas nunca aprendeu a investir. As pessoas aprendem a trabalhar, a consumir, mas não a multiplicar o que elas ganham. Isso é uma verdade muito importante. As pessoas às vezes passam muitos anos da sua vida na escola, na faculdade, se qualificando para trabalhar e ganhar mais dinheiro, mas não gastam aí algumas horas para descobrir o que fazer com o dinheiro. Bom, e aqui o texto ainda diz que isso não é uma coincidência. O sistema educacional foi feito para formar empregados, não investidores. E a boa notícia é que você pode mudar isso. Aprender a investir é como aprender uma nova linguagem. Qualquer um pode começar com método, disciplina e visão de longo prazo. E aqui, então, o ChatGPT fez um caminho. Ponto número 1. Entendendo o jogo com a mentalidade. Antes de olhar gráficos ou ações, entenda o que está em jogo. Dinheiro não é só consumo, é liberdade. Investir não é aposentar, é construir patrimônio. E a lógica não é ficar rico rápido, é ficar rico com consistência. A primeira lição, então, seria: invista tempo antes de investir dinheiro. Eu acho isso bem importante, porque uma sugestão que para mim parece fazer muito sentido é não investir no que você não conhece. Se você está investindo no que você não conhece, mesmo sendo um bom ativo, você pode perder dinheiro, você pode comprar na alta e vender na baixa. Isso aconteceu com muitas pessoas que compraram Bitcoin aí no momento errado, comprou aí quando estava em $50 o Bitcoin, vendeu quando caiu para 10, ou comprou quando estava $1.000 o Bitcoin e vendeu depois. Enfim, não entenderam o ativo e fizeram um trade errado. Isso pode acontecer no mercado de ações. Você compra uma empresa, ela começa a se desvalorizar, você se assusta e vende. E enquanto que, na verdade, se você analisou a tese e a tese continua fazendo sentido, o fato da empresa, do ativo estar mais barato é mais aí um sinal de compra, não um sinal de venda. Bom, então não invista no que você não conhece.
Ponto número 2, educação financeira, os fundamentos. Então você precisa entender alguns conceitos básicos como juros compostos, inflação, e aqui eu vou falar um pouco mais porque esse é um conceito importante. Você precisa saber o que é inflação real. Então risco e retorno, liquidez, diversificação, ativos versus passivos, diferença entre investir e especular. Isso são temas abordados aí em vídeos tradicionais do mercado financeiro. Então aqui ele sugere alguns livros. O Homem Mais Rico da Babilônia é interessante, fala sobre a importância aí de, entre aspas, pagar você primeiro, ou seja, guardarem um percentual da sua renda todos os meses para investir. Pai Rico, Pai Pobre, que fala principalmente aí sobre a diferença de ativos e passivos e da importância de acumular ativos e de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E outros livros, como Os Segredos da Mente Milionária, tem até o livro do Thiago Nigro aqui, O Primo Rico, tem o Investidor Inteligente, então um clássico também do Benjamin Graham. Enfim, são livros interessantes que falam sobre finanças de uma maneira geral, mas são insuficientes, na minha opinião, nos dias de hoje, certo? Enfim, natural, né? Porque um livro não se propõe a resolver todos os problemas. Inclusive, o Pai Rico, Pai Pobre, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, fala muito sobre os temas que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Bom, então interessante, você pode ler esses livros e aprender aí com quem já trilhou o caminho é sempre a maneira mais inteligente de aprender. Você pode aprender com seus erros ou com os erros das outras pessoas. Ponto número 3, conheça os tipos de investimento. Então, você precisa entender aí as principais classes de ativos, como renda fixa, tesouro direto, CDBs, LCIs, por aí vai, renda variável, como ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos aí de índices, multimercado, cambiais, criptoativos, Bitcoin e outros, e imóveis, empreendimentos próprios, o maior ativo de todos. Enfim, ele lista vários ativos. E, na verdade, eu não sei até que ponto... Eu, particularmente, eu gosto do mercado financeiro. Então, eu já estudei sobre todos esses ativos. Mas eu não sei até que ponto você realmente precisa entender sobre todos esses ativos. Por quê? Porque uma carteira, ela não precisa... Uma carteira de investimentos, ela não necessariamente precisa ser muito complexa. Vou dar um exemplo. Tem inclusive um termo para isso que é a estratégia Barbell, certo? Você coloca aí, digamos, 80% do seu patrimônio em algo muito estável e pouco arriscado, e 20% você coloca em algo mais arriscado. E daí, claro, a concepção do que é arriscado ou que não é arriscado depende de cada pessoa. Tem pessoas que acham que o Bitcoin é o ativo mais seguro do mundo. Tem pessoas que acham que a renda fixa e o Tesouro Selic é o ativo mais seguro do mundo. Enfim, isso daí depende. Eu já vi pessoas discordarem fundamentalmente em relação ao que é mais seguro. Mas, de fato, uma carteira não precisa ter inúmeros ativos, uma gama muito grande de ativos e opções e por aí vai. Você não precisa fazer grandes trades. Inclusive, se você tiver uma carteira composta de bons ativos, você potencialmente pode ter um rendimento, inclusive, melhor que vários fundos de investimentos que investem em uma quantidade significativa de recursos para ter o melhor time de gestão do mundo. Inclusive, se você só pegar, por exemplo, a taxa Selic, que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 15%, é até difícil ver um fundo que performou mais de 15% na média aí nos últimos anos, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente sabe, novamente, a situação complicada aqui do Brasil, que eu já mencionei aqui, quando a gente, por exemplo, pega a bolsa e simplesmente corrige em dólar, certo? Não precisa nem corrigir pela expansão da base monetária. Enfim, então, estude os ativos e não invista no que você não conhece, eu acho que é uma boa sugestão. Ponto número 4, organizar suas finanças antes de investir. Então, antes de investir, você precisa ter um orçamento, pagar dívidas caras, não adianta você estar investindo aí, pagando juros no cheque especial, não faz nenhum sentido. Montar uma reserva de emergência aí de 3 a 6 meses de gasto, ou pode ser até mais se você é um empreendedor ou um autônomo, né? Controlar gastos e estilo de vida. Então, sem base sólida, qualquer investimento vira castelo de cartas. Beleza, faz sentido. Comece pequeno com constância. Não espere muito para começar, comece com pouco, mas comece sempre. Exemplo aqui, ele dá alguns exemplos, 200 por mês em tal ativo, 100 por mês em outros ativos, 100 por mês em outros ativos. Faz sentido, eu acho interessante aqui ter essa meta aí de compras mensais. Reinvestir os rendimentos com o tempo vira uma bola de neve, é verdade. O tempo é mais importante que o valor inicial, também é verdade.
Definir uma estratégia e um objetivo. Então, você está investindo para quê? Para a aposentadoria, independência financeira, comprar um imóvel, pagar a faculdade dos filhos, por aí vai. Com clareza de propósito, você evita, então, distrações, modismos e pânico. Investir sem objetivo é como navegar sem bússola. Se você não sabe para onde você está indo, todo caminho será o caminho errado. Aqui, então, o ponto número 7, se proteja da ignorância e da ganância. Menciona aqui que os dois maiores inimigos do investidor são ignorância, falta de estudo e reflexão, e ganância, querer enriquecer rápido e acabar perdendo tudo. Então evite promessas de lucro fácil, golpes de pirâmides disfarçadas de investimentos, operações alavancadas sem saber o que está fazendo, seguir, entre aspas, dicas quentes de influenciador sem entender o motivo, e investir no que você entende é muito importante. Então, entender o que você investe. Conclusão aqui, e logo nós vamos entrar em alguns pontos adicionais que são extremamente relevantes para 2025, para hoje em dia, certo? Não só 2025, mas provavelmente para as próximas décadas. Conclusão, então, aprender a investir é aprender a construir liberdade. Você não precisa ser um gênio, precisa ser disciplinado, curioso, paciente, começar pequeno, estudar sempre, manter o foco no longo prazo. Com o tempo você verá que investir não é só sobre dinheiro, é sobre assumir o controle da própria vida. Porque quem investe bem, vive melhor. Beleza, tudo isso faz sentido. É o clássico aqui, é o mainstream dos vídeos de investimento, mas o que as pessoas então não estão falando e que eu acho que é muito importante. Bom, o primeiro ponto aqui é a questão da exposição 100% no Brasil aqui, como vocês podem ver, não é uma boa ideia, ou pelo menos historicamente não foi uma boa ideia, não temos como prever o futuro com base no passado, mas o fato é que temos problemas demais aqui no Brasil, provavelmente para você confiar 100% no futuro econômico do Brasil, estar 100% exposto ao Brasil. Na teoria das bandeiras, então, a sugestão é diversificar. Basicamente, você pode morar em um local, ter a sua renda de mais de um local, ter a possibilidade de investir em mais de um local, não ficar preso somente e depender somente do risco de um local em específico, certo? Então, tem esse ponto. Outro ponto aqui que os vídeos de investimentos tradicionais não mencionam, talvez com a devida frequência, com a frequência que deveriam, é a questão aí da dívida de todos os estados. Então, aqui na tela tem a dívida dos Estados Unidos, que já passa de 37 trilhões de dólares, está aumentando. Então, temos uma crise da dívida, não sabemos como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos, mas é sim um risco que não pode ser desprezado. A gente não pode ignorar o risco da dívida soberana no mundo inteiro. E essa dívida é uma consequência das moedas fiduciárias, então desse experimento que a gente vive desde pelo menos 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, com o final da paridade dólar e ouro, a conversibilidade do dólar no ouro. Então, basicamente, assim, parece algo que é dado, que sempre foi assim no nosso tempo de vida, pelo menos, mas se a gente levar em consideração a história da humanidade, tem um livro que fala sobre isso, inclusive, que se chama The Fate of Empires, que mostra a ascensão e declínio de vários impérios. E durante o declínio dos impérios, a gente vê períodos de hiperinflação. Então, antigamente, por exemplo, os romanos, eles acabavam diluindo a moeda, as moedas não tinham mais prata, mas metais menos nobres, como o cobre, por exemplo. E hoje em dia basta clicar aí em dígitos nos bancos, permitir a reserva fracionária com bancos centrais, expandir a quantidade de dinheiro e beneficiar políticos e burocratas através do efeito Cantillon. Então é basicamente isso que está acontecendo. O sistema atual das moedas fiduciárias é lastrado em dívida. Então a gente tem um problema muito grande macroeconômico. E quando a gente fala então das moedas fiduciárias, o dólar, por exemplo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. E o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, que foi o ano em que foi feito o Plano Real. Então, se você está poupando em moedas fiduciárias, a inflação está roubando o seu poder de compra, está correndo o seu poder de compra silenciosamente de forma constante. Então tome cuidado para não cair na armadilha da inflação. Você pode achar que está ganhando mais hoje do que ganhava no passado, mas o seu poder de compra diminuiu
Isso acontece justamente por causa da inflação, que é um ponto bastante importante para ser mencionado. E os investidores aí, os canais tradicionais de finanças aqui no YouTube falam sobre a inflação, mas quando falam sobre a inflação, geralmente eles consideram o IPCA, certo? Ou o CPI. Então, que é mais ou menos como é feito esse cálculo, eu acho, inclusive, da depreciação do poder de compra dessas duas moedas. Mas a gente deve levar em consideração o fato de que a inflação real, na verdade, é a expansão da base monetária. Se a gente pega a expansão da base monetária aqui, por exemplo, no Brasil, a gente consegue observar que ela é maior que isso. Então, por exemplo, de maio de 2024 a junho de 2024, o M2 aí, a oferta, esse agregado monetário, né, o M2, no Brasil aumentou, então, por exemplo, de 6,1 milhões, aliás, aqui são trilhões, certo? De 6,1 trilhões para 6,24 trilhões de reais, ou seja, teve um aumento bastante expressivo e muito maior, provavelmente, que o PCA. Aqui, por exemplo, de novembro para dezembro de 2024, subiu de 6,5 trilhões para 6,69 trilhões, e por aí vai. Então, a expansão na base monetária é maior que a inflação, que já é muito alta. Certo? Não à toa você vai no supermercado e você percebe, pô, os preços estão subindo muito mais do que o IPCA. Isso acontece porque o IPCA nada mais é do que uma cesta de produtos. Então, se os produtos que você compra não estão na cesta de produtos que está sendo considerada para o IPCA, você pode ter um aumento aí de custo de vida muito maior do que a inflação. Então, o que eu falaria aqui também? Bom, dois pontos aqui, não estou sugerindo compra nem nada aqui de nenhum dos ativos, nada disso é uma dica de investimentos, mas a gente vê então, por exemplo, uma das consequências do declínio das moedas fiduciárias, da inflação crescente, da crise da dívida, são os ativos alternativos aí, que tem como objetivo substituir o sistema financeiro atual. Então, por exemplo, o Bitcoin, que está na sua máxima histórica, um ativo que saiu do zero e já vale mais de 100 mil dólares a unidade, já tem mais de trilhões aí de mercado de capitalização, market cap de dólares, e o ouro, então, que também está próximo da sua máxima histórica. Então, não à toa esses dois ativos estão próximos da sua máxima histórica, justamente durante o colapso das moedas fiduciárias. Então, eventualmente, você pode ver aí um vídeo de YouTube e ver o seu número crescendo ali no aplicativo, mas, na verdade, se você corrigir pelo dólar, se você corrigir pela expansão da base monetária, se você comparar com outros ativos, inclusive o ouro, por exemplo, o ouro é um ativo aí que tem uma escassez física, que tem uma inflação que depende da extração de ouro, da mineração de ouro, mas, por exemplo, se a gente pegar em um ano, o ouro se valorizou mais de 44% em dólar, e o ouro é para ser uma reserva de valor ali, o ouro não faz nada, então é algo que você está deixando ali para pelo menos não perder dinheiro. Então, quando a gente tem esse ativo se valorizando mais de 40% em dólar, a gente vê que a valorização aí de ativos como Ibovespa, fundos imobiliários, enfim, algumas ações, pode ser pífio, mesmo que nominalmente você tenha a impressão de que está ganhando dinheiro. Bom, então beleza. Eu disse que existem vários problemas, além dos problemas tradicionais que são apresentados para a maior parte das pessoas quando elas querem estudar sobre investimentos. Não necessariamente é algo muito complexo, você não precisa entender todos os meandres aí do mercado financeiro, mas você precisa entender aí o básico do que acontece na economia. Então, como uma sugestão aí para contornar esse problema, para suprir essa lacuna que está faltando do ponto de vista de conhecimento para a maior parte dos investidores, o que eu iria sugerir? A leitura de alguns livros clássicos sobre economia básica. Começando aí, então, o principal deles pelo livro As 6 Lições, do Ludwig von Mises. É um livro muito tranquilo de ler, tem poucas páginas aí, você consegue em uma semana matar esse livro tranquilamente e ter uma noção bem boa do que está acontecendo na economia. Então, se você leu esse livro, você consegue ter um panorama geral aí, entender o básico, para começar a entender assuntos como ouro, Bitcoin, inflação real, crise da dívida, e o básico aí sobre investimentos, entender por que o Ibovespa hoje não está se valorizando nem acima do dólar,
certo? Então, começaria por As 6 Lições do Mises. Eu particularmente gosto muito desse livro do Hayek, que é um economista austríaco, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Economia, e que falava que a gente não teria um bom dinheiro enquanto a gente não pudesse tirar esse dinheiro das mãos do governo, do Estado, de políticos e burocratas, de uma forma descentralizada, não violenta, que não pudesse ser parada. Ele basicamente estava prevendo o Bitcoin há algumas décadas atrás. E nesse livro, A Desestatização do Dinheiro, ele fala muito sobre o problema do dinheiro que é controlado por políticos e burocratas, que é o problema que a gente está vendo hoje, que Roma viu e que vários impérios conseguiram testemunhar, infelizmente, durante o seu declínio. Então, lendo esse livro, você vai conseguir entender aí melhor o que de fato é o dinheiro. Não é um livro tão simples quanto As 6 Lições do Mises, mas se você tem interesse pelo assunto, eu acho ótima a leitura. Esse livro, ambos os livros aqui tem de graça na internet, em PDF, e se eu não me engano tem ditados também no YouTube, tem vários canais aí fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. E daí aqui 2 mais específicos, que seriam uma recomendação mais específica de nicho pessoal, que eu particularmente gostei muito do tema, que é Bitcoin Red Pill, certo? O renascimento moral, material e tecnológico do Alan Schramm, do Renato Amoedo, um clássico aí da bolha bitcoinheira, muito bom, fácil de ler também, bem linguagem muito acessível e não é um livro grande, não é um livro complexo. E se você quer se aprofundar aí no Bitcoin, um livro clássico aqui também é o Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammous. Então, eu recomendo aí como um complemento à noção básica aí de investimentos, a noção tradicional, esses outros livros, Conhecimento de Escola Austríaca de Economia. E o Robert Kiyosaki, então, fala muito hoje em dia sobre Bitcoin, sobre o problema da dívida dos estados, sobre a manipulação da taxa de juros e sobre como o Bitcoin pode ser uma alternativa a esse sistema. Então, não à toa, esses investidores clássicos, mas que sabem aí, que entendem a importância da economia real, estão atualizando aí para problemas que podem ser novos do ponto de vista de tecnologia, então a forma que a base monetária expande hoje em dia é diferente, mas desde Roma, então, já causavam um problema muito grande. O problema clássico da inflação, que a tecnologia mudou, mas basicamente a natureza humana de querer manipular a moeda e utilizar aí esse poder monetário como uma forma de trazer um benefício próprio não mudou ao longo do tempo. Hoje em dia a tecnologia, a forma de fazer isso apenas mudou. Então é isso. Em síntese aqui, adquira sim, você pode adquirir o conhecimento tradicional. Você não precisa aí investir muito, não. Você não precisa fazer grandes trades e estratégias mirabolantes aí para lucrar e analisar e fazer super trades aqui. Não, eu acho que não é realmente necessário. A ideia é ter uma compreensão básica da economia para entender o que é um bom ativo e conseguir fazer uma alocação com consistência aí no longo prazo, levando em consideração a crise da dívida, levando em consideração o colapso das moedas fiduciárias e levando em consideração a inflação real aí, que é a expansão da base monetária, que é bem mais alto do que muitas pessoas pensam. Então, esse é a ideia do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.